Olá, aqui é a Helga com notícias sobre esta crise do coronavírus. Igrejas emitem diretrizes para evitar contágio por coronavírus. Isso na Ásia. O Asia News nos informa a situação em dois países, nas Filipinas e em Singapura. Ali, os bispos dizem que a comunhão deve ser distribuída na mão. A Conferência Episcopal Católica das Filipinas lança um Oratio Imperata para as vítimas do vírus. Na Malásia, as pessoas com sintomas de gripe que não podem comparecer à missa são incentivadas a realizar um ato de comunhão espiritual. Em um mundo ansioso pela crise de saúde causada pelo surto do 2019 nCoV, esse é o nome do bichinho, a Igreja Católica no Sudeste da Ásia está tomando várias medidas para evitar o contágio entre os fiéis, incluindo medidas profiláticas com relação a orações e a Sagrada Comunhão. Nas Filipinas, nenhum caso de pneumonia relacionada ao coronavírus foi relatado ainda. No entanto, a Conferência Episcopal emitiu algumas diretrizes. A comunhão deve ser dada na mão para ajudar a evitar mais medo das pessoas, diz um aviso enviado a todas as dioceses do país pelo secretário-geral da Conferência dos Bispos, Padre Marvin Mejia. Todas as outras formas de contato entre os participantes da missa também são desencorajadas. Isso inclui dar as mãos ao recitar o Pai Nosso ou o cumprimento durante a saudação da paz. A Conferência dos Bispos insta as paróquias a trocar regularmente a água benta na entrada das igrejas e a instalar panos de proteção nas grades dos confessionários. Os bispos filipinos também lançaram uma Oratio Imperata para as pessoas afetadas pelo vírus e a prevenção de uma epidemia global. A oração será recitada nos dias da semana e nas missas festivas após a comunhão, de joelhos, a partir do próximo domingo, dia 2 de fevereiro, dia da festa da apresentação do Senhor. Em Singapura, as autoridades de saúde confirmaram 10 casos de infecção por coronavírus até o momento. A arquidiocese local está pedindo aos fiéis que sejam socialmente responsáveis e cumpram as orientações de saúde e as medidas de controle emitidas pelas autoridades. Também publicou passos específicos em seu site. Por exemplo, perto da entrada das igrejas e dos confessionários deve estar disponível álcool para limpeza das mãos. A Sagrada Comunhão deve ser recebida na mão. A Sagrada Comunhão pelo cálice deve ser suspensa até novo aviso. Não deve haver água benta nas fontes de entrada das igrejas, pois isso pode ser um veículo para a infecção. O comunicado continua dizendo que deve-se medir a temperatura corporal dos catequistas e dos alunos antes da aula. Exorta também as paróquias e as associações católicas a adiar para uma data posterior as iniciativas que não sejam essenciais para a vida da comunidade. Na Malásia, 7 pessoas contraíram a infecção. Os 3 bispos da província eclesiástica da Península da Malásia, arcebispo Julian Leov de Kuala Lumpur, bispo Sebastião Francis de Penang e o bispo Bernard Paul de Melaka Johor emitiram uma série de recomendações pastorais. Pessoas que apresentam sintomas semelhantes aos da gripe, por exemplo, febre, coriza, garganta inflamada, tosse, resfriado, etc., são aconselhadas a ficar em casa e evitar locais públicos, incluindo as igrejas. Aquelas pessoas que não podem assistir à missa por esses motivos são incentivadas a fazer um ato de comunhão espiritual, fazer uma oração acompanhada do desejo de estar em união com o Senhor Eucarístico. Os bispos convidam os fiéis a orar por todas as vítimas do surto e pela equipe médica que os trata. Acrescentam que a igreja local continuará monitorando de perto o desenvolvimento da situação e emitirá novas atualizações e diretrizes se e quando for considerado necessário. Os prelados exortam todos os fiéis a permanecerem calmos, a confiar nos anúncios oficiais e a seguir as precauções gerais emitidas pelo Ministério da Saúde. Nos Estados Unidos, o senador Tom Cotton está pedindo o cancelamento imediato de todos os voos da China para o país, alertando que Pequim está mentindo sobre toda a extensão do surto de coronavírus. O número de mortos pelo vírus, que já atingiu todas as regiões da China continental, aumentou para 170, com 7.711 casos confirmados
de pessoas infectadas. O senador republicano Tom Cotton está pedindo urgentemente uma ação mais forte para impedir que o vírus se espalhe pelos Estados Unidos. E disse em seu Twitter: a Rússia fechou sua fronteira inteira de 2.600 milhas com a China. Hora de interromper as viagens entre China e os Estados Unidos. Tweetou Cotton. Israel encerra voos comerciais com a China. Hora de encerrar os voos entre Estados Unidos e China. Tweetou ele ainda. Cotton também alertou que o número de casos de coronavírus provavelmente é muito maior do que as autoridades chinesas estão admitindo. O senador também está pedindo à Organização Mundial de Saúde que reverta sua decisão de não colocar o coronavírus em uma emergência de saúde global imediatamente. Ontem, isto é, no dia 29, quarta-feira, o CDC, Center for Disease Control, Centro de Controle de Enfermidades dos Estados Unidos, anunciou que 195 cidadãos americanos que retornaram do epicentro do surto de vírus em Wuhan não estavam em quarentena e teriam permissão para deixar a base aérea na Califórnia. Mais notícias. Um modelo de coronavírus prevê 183 milhões de infecções antes do final de fevereiro, se a taxa de infecção seguir a tendência atual e o vírus não estiver contido. Um modelo que prevê o número de infecções por coronavírus que ocorrerão se o surto não estiver contido mostra que, com base nas projeções atuais, haverá mais de 183 milhões de infecções antes do final de fevereiro. O gráfico foi produzido pela empresa de dados Bianco Research e mostra que, se a taxa atual de infecções permanecer consistente, 183.943.221 pessoas serão infectadas pelo vírus nas próximas 3 semanas. Uma vez que o vírus já infectou um mínimo de 7.711 pessoas e matou 170, uma percentagem de fatalidade de pouco mais de 2%, se 183 milhões de pessoas estivessem infectadas, estatisticamente, mais de 3,6 milhões morreriam. Dado o quão terríveis são esses números, só podemos esperar que as autoridades de saúde controlem o surto antes que ele chegue perto desse nível. Para ser absolutamente claro, essa não é uma previsão de que 100 milhões de pessoas serão infectadas até 20 de fevereiro, explica Bianco Research. Pelo contrário, essa tem sido sua taxa de crescimento nos últimos 12 dias. Uma vacina, mutação ou quarentena e isolamento bem-sucedidos podem ajudar a reduzir essa taxa de crescimento. A empresa também alerta que se o surto transformar-se em uma pandemia global, poderá ter enormes consequências econômicas e que a cadeia de suprimentos global ficará paralisada. Outras 44 mil pessoas estão em quarentena e há suspeitas, mas não confirmadas, de que tenham o vírus. Portanto, os números podem ser ainda mais altos. A Comissão de Saúde da China também nos fornece o número em quarentena, comentou Jim Bianco. São aqueles com sintomas de gripes isolados e monitorados. É de 10 a 44 mil nos últimos 5 dias. Esse é o inventário que alimentará a geométrica contínua das taxas de infecção, completou. Essa foi uma notícia de Infowars. Agora uma notícia de Sputnik. O primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin assinou uma ordem para fechar a fronteira do país com a China no Extremo Oriente, a maior e mais remota região da Rússia. Ele segue as instruções de Vladimir Putin na quarta-feira para que as autoridades façam o possível para impedir a propagação do novo e perigoso coronavírus chinês. Além disso, Mishustin instruiu a vice-primeira-ministra, Tatiana Golikova, a fornecer ao público atualizações diárias sobre o status do coronavírus na Rússia. Até agora, o país não tem casos confirmados. Em outra medida, Moscou suspendeu temporariamente a emissão de vistos para cidadãos chineses, anunciou o Ministério das Relações Exteriores na quinta-feira à tarde. Será aplicado aos pontos de verificação de fronteira no Extremo Oriente e Kaliningrado, bem como a todos os pontos de entrada na região de Leningrado e São Petersburgo. Além disso, aconselhou os viajantes russos a evitar todas as viagens à China, a menos que sejam absolutamente vitais. Os anúncios russos chegaram quando as autoridades chinesas revelaram na manhã da quinta-feira que o número de infecções registradas pelo vírus ultrapassa 7.700 pessoas,
com pelo menos 170 delas mortas. 38 das mortes ocorreram nas últimas 24 horas. Desejando que ninguém no Brasil pegue essa doença, termino este vídeo. Nada mais pelo momento. Obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo.